Amigos do Penal em Foco, nós continuamos e nessa parte número 3 vamos falar sobre outras formas que não o dinheiro de se depositar o valor da fiança. Precisamos analisar o artigo 330, que vai trazer outras alternativas que não o dinheiro. Olha o que diz o 330. A fiança, que será sempre definitiva, consistirá em depósito de dinheiro, pedras, objetos ou metais preciosos, títulos da dívida pública, federal, estadual ou municipal, ou hipoteca inscrita em primeiro lugar. Veja que o 330 está dando a possibilidade, a caso o indivíduo preso não tenha dinheiro em espécie para pagar a fiança, ele pode depositar metais preciosos, pode depositar outros objetos de valor, pedras preciosas, títulos da dívida pública também podem ser dados em fiança. Temos ainda a possibilidade de que bens imóveis sejam dados em fiança. Bens imóveis também podem ser dados em fiança. Aqui diz, inclusive, no parágrafo 1º, a avaliação de imóvel ou de pedras, objetos ou metais preciosos será feita imediatamente por perito nomeado pela autoridade. Então veja que o Código de Processo Penal está sendo muito claro no sentido de que o dinheiro não é a única forma de se depositar a fiança. Com isso, aquele indivíduo que tenha sido preso e que, por exemplo, tenha um apartamento que ele possa depositar para o recolhimento da fiança, ele então vai dar esse apartamento em fiança, apartamento que será avaliado, segundo o que diz o parágrafo 1º, por perito nomeado pela autoridade. Então, muito cuidado, porque a fiança não é depositada somente em dinheiro, dando o artigo 330 do CVP outras alternativas. O 336 vai dizer o seguinte: o dinheiro ou objeto dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado. Então, quando existe o pagamento da fiança, perceba que o 336 ele faz referência a quatro possibilidades quanto ao destino do valor da fiança. Então, o indivíduo tendo sido condenado, vamos colocar aqui o artigo 336 do Código de Processo Penal, considera o seguinte: se o indivíduo for condenado, vamos colocar aqui, havendo sentença condenatória, qual é o destino do valor da fiança? Então, qual é o destino do valor da fiança quando houver sentença condenatória? O 336 vai dar a resposta. A gente tem, por exemplo, o pagamento das custas processuais, a indenização à vítima, que é exatamente a reparação do dano, indenização à vítima, e aí vamos colocar aqui entre parênteses, reparação do dano causado pelo crime. O Código de Processo Penal não faz distinção entre dano moral e dano material, então esse valor que é depositado a título de fiança, ele poderia ser destinado tanto aos danos morais causados à vítima, quanto também aos danos materiais. Também existe referência à pena de prestação pecuniária. Se o juiz, então, aplicar pena de prestação pecuniária, esse valor da fiança também será utilizado para tanto, ou ainda a pena de multa. Tudo isso você vai encontrar no artigo 336. Então, o indivíduo depositou o valor da fiança, foi condenado. Aquilo que ele depositou vai ser abatido para o pagamento das custas processuais, eventual indenização a ser paga à vítima. Veja que nem todo crime tem vítima específica, então se o crime não tiver vítima específica, não vai haver esse destino da fiança para o pagamento de indenização. Temos ainda a prestação pecuniária e temos também a multa. São valores que são abatidos do todo que é recolhido no que tange à fiança. Então perceba que o 336 faz essa referência para o indivíduo que for condenado. E aí, abatidos todos esses valores, se ainda sobrar algum dinheiro, esse dinheiro é devolvido com correção monetária para o indivíduo. Então perceba, abate-se tudo isso.
Aquilo que sobrar é devolvido àquele que recolheu a fiança com correção monetária. Agora veja, o 337 vai fazer referência à situação do indivíduo absolvido ou quando for declarada extinta a ação penal. Olha o que diz o artigo 337 do Código de Processo Penal. E aí vamos colocar a seguinte pergunta aí, referente ao 337. E se o indivíduo for absolvido ou for extinta a ação penal? E se o indivíduo for absolvido ou for extinta a ação penal? O que vai acontecer? Aí diz o artigo 337. Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta a ação penal, o valor que a constituir atualizado será restituído sem desconto, salvo o disposto no parágrafo único do artigo 336 deste Código. O que seria a fiança ser declarada sem efeito? Vamos dar um exemplo da fiança ser declarada sem efeito. Seria o caso, por exemplo, do indivíduo que é preso em flagrante e deposita o valor da fiança em sede policial e depois o inquérito policial é arquivado. Essa é uma fiança que é declarada sem efeito, porque ela perde completamente o seu objeto na medida em que o inquérito é arquivado. Esse valor, então, ele é devolvido integralmente para o indivíduo que recolheu a fiança. É possível ainda que tenhamos uma sentença absolutória. Imagine que o indivíduo recolheu a fiança, depois houve uma sentença absolutória em seu favor. Seria razoável que esse valor da fiança ficasse para o Estado? É claro que não. Se o indivíduo foi absolvido, esse valor recolhido a título de fiança será restituído integralmente com correção monetária. Então, vai haver restituição integral com correção monetária no caso de absolvição. E aqui diz ainda, se declarada extinta a ação penal. Vamos dar um exemplo de ação penal que é declarada extinta. Vou colocar aqui um exemplo clássico do dia a dia. O cumprimento das condições da suspensão condicional do processo. Imagine, por exemplo, um crime de embriaguez ao volante, cuja pena varia de 6 meses a 3 anos e, portanto, admite o sursi processual, admite suspensão condicional do processo. É comum na embriaguez ao volante que o sujeito tenha sido liberado em liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. E aí ele tendo pago a fiança e posteriormente cumprido o acordo de suspensão condicional do processo feito com o Ministério Público, que suspende o processo durante 2 a 4 anos, a depender da proposta, cumprido adequadamente o acordo de suspensão condicional do processo, ele então recebe o valor da fiança integralmente. Mas veja, existem situações em que o Ministério Público coloca como acordo da suspensão condicional do processo, como cláusula da suspensão, a retenção de parte do valor da fiança. Aí é outra coisa. Quando tem essa cláusula no acordo de suspensão condicional do processo, o sujeito não recebe o valor integral de volta. Mas se no acordo de suspensão não houver nada falando sobre retenção de fiança e o indivíduo durante 2 a 4 anos, a depender da proposta, cumprir todas as condições adequadamente, nesse caso teremos a devolução integral do valor da fiança e esse indivíduo recebe tudo, com correção monetária ainda por cima. Isso depois que ele cumprir todas as condições. Veja, esse recebimento de volta do valor não é quando o processo é suspenso. Depois que ele cumpre todas as condições, durante todo o período de prova, o juiz então declara extinta a punibilidade após o período de prova e aí o indivíduo recebe, sem qualquer tipo de desconto, integralmente com correção monetária, o valor da fiança que foi depositado. E aí, para a gente encerrar esse bloco, o artigo 340 vai falar sobre reforço de fiança.
Então vamos colocar aí no caderno, artigo 340 do CPP, reforço de fiança. Reforço de fiança. Olha o que diz o artigo 340 do Código de Processo Penal. Será exigido o reforço da fiança. 1. Quando a autoridade tomar por engano fiança insuficiente. 2. Quando houver depreciação material ou perecimento dos bens hipotecados ou calcionados, ou depreciação dos metais ou pedras preciosas. 3. Quando for inovada a classificação do delito. Parágrafo único. A fiança ficará sem efeito e o réu será recolhido à prisão quando, na conformidade deste artigo, não for reforçada. Veja só, reforço de fiança que está no artigo 340 do Código de Processo Penal vai ocorrer, por exemplo, como diz o inciso 1, quando a fiança insuficiente tiver sido recolhida pela autoridade. E aí a autoridade verifica depois que era necessário um valor maior a título de fiança. Então imagine, por exemplo, que o juiz tenha arbitrado uma fiança de R$1.000 e verifique depois que o valor adequado seria o valor de R$2.000. Então, nesse caso, haverá a exigência do reforço da fiança. O indivíduo, para que a fiança continue válida, deverá depositar mais R$1.000 a título de reforço de fiança. O inciso 2 vai dizer, quando houver depreciação material ou perecimento dos bens hipotecados ou calcionados, ou depreciação dos metais ou pedras preciosas. Se os bens calcionados agora se deterioraram, houve depreciação, o juiz pode exigir que haja um reforço de fiança ou em outros bens, com mais metais, com mais pedras preciosas ou em dinheiro, pagando-se a diferença para o reforço da fiança em dinheiro. Então o inciso 2 trata aqui da depreciação material ou perecimento de bens hipotecados ou calcionados. E o inciso 3, quando for inovada a classificação do delito. Por exemplo, o indivíduo foi denunciado por crime de furto e depois tivemos o aditamento da denúncia para se dizer que, na verdade, não foi um crime de furto, foi um crime de peculato. E aí o juiz, entendendo que existe a necessidade de reforço da fiança pela nova classificação do crime, esse aditamento, então, indicará a necessidade de reforço da fiança. Então, sempre que tivermos aí o valor da fiança considerado como insuficiente para a situação concreta e o juiz verificar isso no curso do processo, temos, então, a necessidade de reforço da fiança na forma do artigo 340 do Código de Processo Penal. Compreendeu isso aí? Então, fiança, segundo o artigo 340, pode permitir o reforço quando for insuficiente o valor já depositado, o juiz pode exigir o seu reforço. Então a gente encerra aqui o tratamento da fiança no Código de Processo Penal e no bloco de número 4 a gente já começa a tratar de prisão temporária. Então vamos ver o que é a prisão temporária, vamos estudar a Lei 7960 de 89. A prisão temporária é uma prisão que não está no Código de Processo Penal e a gente começa a trabalhar agora nesse bloco de número 4. Então, bloco de número 4, prisão temporária para você.